Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o turismo espacial. Vamos entender o que a viagem do Richard Branson representa nesse contexto. A nossa conversa vai ter como base o artigo do Jonathan O'Callaghan, que saiu na Technology Review americana. Mas, antes de começar, como sempre, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Também quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube. Vai lá, procura MIT Technology Review Brasil e clique em se inscrever. Carlos Aros, o voo do Richard Branson chegou lá a 86 quilômetros, proporcionou à sua tripulação vários minutos de gravidade zero, vistas incríveis da Terra. Demorou ali 90 minutos, mais ou menos. Ele estava preparado para voar com os primeiros passageiros civis da Virgin Galactic ainda esse ano, só que mais para o final do ano. Os clientes iriam pagar $250 mil por passagem, por essa experiência que a gente viu acontecer ali na semana passada. Mas o voo foi antecipado, aparentemente, em um esforço para vencer o colega bilionário Jeff Bezos, que vai para o espaço com o New Shepard da sua empresa Blue Origin nos próximos dias. Antes da gente começar a falar do voo e do que isso significa para a humanidade, eu quero te fazer uma pergunta. Dá para dizer que o Richard Branson é o campeão mundial de timing? Ele acelerou o relógio, né? O cara iniciou uma corrida que só quem tem alguns bilhões de dólares na conta pode disputar. Mas sem dúvida nenhuma, é um momento interessante esse, em que na impossibilidade de olhar para o nosso mundo terreno e encontrar espaço para protagonizar algo que alguém ainda não tenha fincado bandeira em um determinado segmento, em um determinado nicho, esses caras olham para o espaço e dizem, bom, to infinity and beyond. E aí eles resolvem iniciar essa corrida maluca. É uma corrida maluca, repleta de sensatez, é verdade, porque há uma estratégia muito clara. Primeiro, galgar um espaço onde dificilmente outros terão dinheiro e tecnologia para construir uma estrutura hoje com condições de viabilizar negócios. O Branson, por exemplo, agora já deu entrevistas aí, falou que tem a vontade de construir um hotel no espaço. Ou seja, esses caras vão pirando e vão levando isso para um outro patamar. De todo modo, o que a gente está chamando aí de turismo espacial é um bilhete bastante caro, restrito àqueles que podem efetivamente pagar uma bela grana para embarcar nessas espaçonaves e que tem alguns players que já são conhecidos de todos nós em outros setores, né? A gente falou do Branson agora, o Bezos está nessa corrida, essa semana deve embarcar também com o irmão em direção ao espaço, numa disputa interessante sobre quem efetivamente entrou no espaço por causa das distâncias em relação à Terra. Um vai a 80, o outro vai até 100 não sei quanto, e aí são distâncias aí e marcas que um quer colocar como superior a do outro. Mas tem também o nosso ídolo do Iago, o glorioso Elon Musk, o Lex Luthor brasileiro. Enfim, você tem o Lex Luthor da vida real, na verdade, né? Você tem uma série de caras desenvolvendo tecnologias e já atuando de olho no espaço. E enquanto isso, tem em paralelo uma outra corrida acontecendo, que é a dos satélites. Todo mundo mandando satélite, a China mandando satélite a rodo para o espaço, porque é um universo que carece ainda de regras e de acordos mais atualizados. Então, eles estão
se esparramando em um ambiente que ainda pouca gente entende, que pouca gente conhece, e que é aquela velha história: eu cheguei primeiro, eu vou criar o meu lote aqui, e você que se vire para encontrar espaço quando chegar depois. A grande vantagem nesse caso, André Miceli, é que o universo é infinito. Me parece que não vai faltar espaço para quem chegar depois do Branson, do Bezos e do Musk. Sem trocadilhos com o faltar espaço. Tem uma entrevista do Bill Gates onde ele fala que depois que ele se tornou um multibilionário, começou a doar dinheiro e ainda assim, depois que ele doava, o dinheiro parece voltar em função de todos os acertos pregressos no mundo dos negócios, que o momento posterior a esse sucesso estrondoso foi o desejo de entrar para a história. E ele decidiu entrar para a história tentando erradicar pelo menos uma doença da face da Terra. Escolheu a malária, que tem uma relação com os mosquitos e tal, sobre o perigo. Parece que esses bilionários têm uma estrutura mental parecida. Claramente tem um objetivo de marcar, de deixar um legado e de entrar para a história, como disse o próprio Bill Gates. Rafa, existem muitas críticas sobre o fato de bilionários estarem numa corrida espacial em meio a uma pandemia. É improvável que muitos de nós consigamos pagar essa viagem, pelo menos nos próximos anos. Vai chegar uma hora que provavelmente esses preços vão cair, vão começar a ficar mais acessíveis. Você vai usar milhas do cartão de crédito. Vai usar as suas milhas, exatamente. E certamente isso vai popularizar. Essa competição Branson-Bezos ainda deve pavimentar o caminho para que pessoas comuns, incluindo os cientistas, cheguem, talvez, aonde os civis demorassem muitas décadas para chegar. A minha pergunta, Rafael Coimbra, você tira o chapéu para essa corrida? Cara, eu tiro o chapéu para um cara chamado Yuri Gagarin, um cosmonauta que em 1961 entrou numa bolinha, foi catapultado, ficou quase 2 horas a mais de 300 quilômetros orbitando. Esse cara foi corajoso, esse cara eu tiro o chapéu porque nunca ninguém tinha feito o que ele fez. Hoje é fichinha o que essa galera faz. Aquele aviãozinho ali do Branson, bonitinho, levado por outros 2 comparsas. Eu acho que hoje é muito mais tranquilo. A gente tem muito mais tecnologia. E respondendo a sua pergunta, eu sim acho que vale a iniciativa privada tomar conta disso, porque antes o que a gente via, a gente ainda vê, né, em outros campos, por exemplo, nessas pesquisas espaciais, a China tem feito um movimento, a Índia, outros países, para fazer uma corrida espacial mais científica, mais comercial. Mas nesse caso do turismo, que bom que seja gente da iniciativa privada, né, que o governo não gaste dinheiro com isso, que pelo menos seja de quem seja bilionário e quem queira promover esse tipo de atividade. Então, turismo espacial ser liderado por companhias, acho que é uma boa. Acho que se eles conseguirem fazer como estão fazendo, estimular mesmo, e tem muito marketing, tem muita promoção, o fato do próprio dono da empresa embarcar, ele passa uma segurança, ele dá mais incentivo ainda para que outras pessoas tenham coragem de fazer esse tipo de atividade e abre um campo que, ok, se por um lado parece que a gente está gastando dinheiro com besteira, por outro, se esse setor se desenvolve, como o turismo, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele pode abrir oportunidades para pessoas do mundo inteiro. Eu concordo. Acho que é uma iniciativa válida nesse contexto. Claro que a gente está no meio a uma pandemia, mas as coisas não podem parar por completo. E lembrando, né, André, que isso começou lá atrás, não é de agora, né? Eles não inventaram isso no meio da... Então já estava meio programado, não dá para parar. É sempre bom lembrar que muito do que acontece em pesquisa científica, em tecnologia, são projetos de longo prazo e que uma interrupção pode acabar, destruir completamente o programa. É como você falou, não dá para parar, infelizmente não dá para parar. E dentro desse contexto, a competição, ela é um elemento importante.
para atrair novos investidores, para viabilizar o projeto e, no final das contas, colher todos os frutos que você mencionou. Isso vira imposto no final de tudo, né? Quanto mais a população participar disso, comprando, outros bilionários puderem comprar, mais a população vai poder colher os frutos. E é razoável também que o espaço não seja um privilégio dos militares. Enfim, me parece uma questão honesta também. E acho que a ciência pode ganhar muito com isso à medida que outros cientistas que não estejam necessariamente vinculados às agências espaciais e os seus governos, com todos os interesses associados a isso, possam investigar, pesquisar e viver a experiência do espaço. A Zoaros levantou um ponto ali sobre a distância da Terra e a gente ouviu o Salvador Nogueira, que é um jornalista que se dedica à divulgação científica e também é escritor, e a gente foi perguntá-lo sobre o fato. Quero pedir para colocar o Salvador Nogueira. Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Sem dúvida que essa nova era espacial vai trazer dilemas e desafios para a regulamentação, coisas que ainda não haviam sido previstas no arcabouço aí de acordos internacionais ligados às atividades espaciais. Não esses voos do Branson e do Bezos que estamos tendo nesse momento, esses voos suborbitais, eles não geram muita controvérsia, porque afinal de contas é um veículo saindo de um país, descendo no mesmo país, um voo muito rápido. A única discussão que existe aí é sobre onde fica a borda do espaço, né? E se o veículo realmente atingiu o espaço ou não, porque a NASA e a Força Aérea Americana consideram os 80 quilômetros como o limite da atmosfera, e a Federação Astronáutica Internacional considera 100 quilômetros, o que é uma escolha arbitrária, né? Tem um critério genérico que é assim: a partir do momento em que um veículo com asas não consegue mais ter sustentação graças ao ar, você considera que você saiu do terreno da atmosfera e passou a estar no terreno espacial. É óbvio que, na realidade física, a transição da atmosfera para o vácuo do espaço é super gradual e não tem um ponto exato que você diga, daqui para cima é espaço. Mas, enfim, tem essa controvérsia. E aí, pessoas que voam com a Virgin Galactic podem não ser consideradas, por exemplo, pessoas que realmente estiveram no espaço, segundo o critério da Federação Astronáutica Internacional. Há discussões aí para regulamentar, mas isso não cria grandes dilemas, digamos, de ordem legal, né? Agora, o fato é que esses voos, eles vêm acompanhados de uma nova etapa na exploração espacial. Uma etapa em que os veículos começam a ficar cada vez mais baratos, cada vez mais seguros e começam a voar com frequência cada vez maior. O que isso vai levar? Vai levar à queda de preços. E no que levar à queda de preços, vai levar à viabilização de uma série de aplicações que até então eram impossíveis no espaço. Então, para citar alguns exemplos muito rápidos e já bem realistas. O projeto de constelação de satélites Starlink da SpaceX. Ninguém nunca tinha tentado fazer uma constelação com milhares de satélites em órbita, porque era muito caro lançar. A partir do momento em que a SpaceX desenvolve seu próprio veículo, o veículo é barato e você consegue colocar essa constelação com um custo que a própria empresa possa arcar, você começa a ter uma série de problemas que você não tinha antes. Por exemplo, o impacto que esses satélites têm, o brilho deles tem em imagens astronômicas. Aí está toda aquela conversa, né, entre a SpaceX e os astrônomos para tentar reduzir o impacto na astronomia profissional, tentar reduzir o impacto na própria visão que nós temos do céu, né, que é patrimônio da humanidade, a olho nu. E é um desafio que ninguém havia previsto antes disso se tornar viável. Também a questão do lixo espacial vai se expandindo conforme você começa a colocar cada vez mais coisas lá. Talvez seja preciso criar uma regulamentação ambiental mais rígida para esse tipo de atividade, talvez até limitando a quantidade de satélites que podem ser colocados em órbita e em que órbitas eles podem ser colocados. Todos esses desafios de regulamentação ainda estão por vir. Não tem nada resolvido, porque o arcabouço legal que a gente tinha era para uma outra era da exploração espacial.
Bom, esse foi o Salvador Nogueira, jornalista e escritor. Rafa, o que você acha sobre essa história dos limites do espaço e o depoimento do Salvador? André, acho que essa questão do limite é um detalhe bobo diante do feito. É um feito, ponto. A pessoa conseguiu, o dono da empresa foi lá, voou, pousou em perfeita segurança, e isso sim, né, o fato de você flutuar ali, ter aquela sensação de não gravidade, ver que a Terra é redonda, é sensacional. Se muitas pessoas conseguirem fazer isso, eu acho que 80, 90, 100, 150 não vai fazer diferença. Você vai ver uma bolinha azul de qualquer maneira. Um outro ponto que eu acho legal, que o Salvador trouxe pra gente pensar, é essa questão de quem é dono do espaço. Porque a gente tem um infinito de galáxias a serem exploradas, talvez muitos anos à frente a gente vai conseguir dominar planetas, colonizar planetas, como já tem a proposta de irmos para Marte, mas podemos ir para outros também. Mas antes disso, e está acontecendo agora, é uma exploração orbital, seja de satélites, seja de estações espaciais internacionais, seja, se a gente for pensar aqui num nível um pouquinho mais abaixo, de drones, de novos carros voadores. O céu, ele está agora sob a mira de novos investidores. Está todo mundo querendo dominar esse segmento. Então, vocês já falaram do Musk, que ainda não teve coragem. Adoraria ver o Musk embarcando numa nave dele, mas o Musk... Isso, hein, cara? Pode nunca mais voltar, ele vai encontrar os primos dele lá, nunca mais ele volta. Eu acho que ele já está recebendo tecnologia de Marte, informações confidenciais para fazer a nave marciana. Mas o fato ele já tem uma empresa com satélite que fornece internet. Isso não é futuro, isso está acontecendo agora. A Amazon tem o mesmo projeto, acabou de adquirir recentemente a divisão do Facebook de exploração de internet espacial. Então, o Jeff Bezos, que vai provavelmente ao espaço nesses próximos dias, ele também vai colonizar a internet, e a briga vai sair da Terra para lá e vai subindo de camada. Primeiro ali a órbita, o entorno, os satélites, depois a gente vai começar a ir para planetas como Marte, e o futuro vai ser de exploração mesmo, de minério, de ouro, seja lá, a água. Se começar a faltar água na Terra, vai ter alguém que vai explorar água em outro planeta. Vai ser a disputa comercial do futuro. E a gente tem que pensar, quem é dono disso? Quem é dono? A gente sempre fala, né? Quem é dono do país, quem é dono do nosso planeta, mas quem é dono de Júpiter? Quem é dono de Vênus? Essa discussão parece boba, mas tem que começar a ser feita, pelo menos agora, na órbita, nos satélites. Essa discussão tem que entrar agora na roda. O Congresso norte-americano já dá sinais de que a legislação que trata do tema espaço deverá ser atualizada em breve. Tem uma reportagem do Washington Post de alguns dias atrás que mostra alguns números interessantes, como, por exemplo, o crescimento de mais de 400% nos últimos anos de lançamentos autorizados pela autoridade, a Administração Federal de Aviação, que regula aí, esse processo lá nos Estados Unidos. É mais ou menos como se a cada 5 dias tivesse um lançamento de alguma aeronave, enfim, para o espaço. E aí também há uma indústria se movimentando. A gente, claro, olha para o Bezos, para o Branson, e vê aí os veículos que têm esse conforto. E o próprio Branson, quando pousou, disse, acho que foi uma entrevista para a CNN, não me lembro bem, mas ele disse assim: eu fui com um caderninho e anotei vários aspectos que vão melhorar a experiência e o conforto dos turistas dentro da nave. Beleza, esse é um nicho, mas, por exemplo, há veículos de carga que estão sendo desenvolvidos para que possam ser lançados em direção ao espaço, alguns que podem ser lançados a partir de plataformas no meio do oceano, ou seja, tem um universo crescendo aí dentro desse mercado, e que não tem nenhum tipo de regulação, porque isso nunca existiu. E aí, de novo, nesse caso aqui, o que a gente está vendo é o processo dos mais naturais. Primeiro vem a transformação por meio das ferramentas, das tecnologias, o mercado começa a se mobilizar em função dessas possibilidades, e aí depois vem o regulador
ofegante correndo lá atrás tentando entender o que está acontecendo. No caso dos Estados Unidos, é também uma tentativa de manter, de alguma maneira, o protagonismo em um universo em que eles lá atrás, a gente sabe, não precisamos contar a história aqui, brigaram para serem pioneiros, para tentarem ser pioneiros e dominaram de alguma maneira isso ao longo do tempo. Mas hoje, o Rafa já trouxe os exemplos das empresas, eu falei mais cedo da China e outros países que estão trabalhando também com esse lançamento, seja em parceria com os Estados Unidos ou de maneira autônoma, mas há uma divisão de forças aí, e eles precisam se organizar. E um ponto que surge dentro dessa discussão, e que é interessante quando a gente olha o que o Salvador coloca como os limites, né? Qual é a distância em que se considera o espaço, o que não. Hoje, por exemplo, quando a gente converte isso pro mar, a gente tem lá as distâncias em relação à costa que determinam o que é a faixa de mar pertencente a um país e o que é do mundo todo, o que é internacional. Nesse caso, há uma outra questão colocada também por algumas pessoas ouvidas nessa reportagem do Washington Post e que me parece razoável. Quando a gente faz um voo com uma companhia aérea para ir de um ponto A a um ponto B, há uma série de regras e uma série de garantias para os passageiros em relação a seguro, em relação a uma série de outras questões em que há um comprometimento ali das autoridades com certificados e etc. A gente tem isso num voo espacial, o apertem os cintos funciona para um voo espacial na reentrada. Óbvio, as naves são mais seguras, as tecnologias elas melhoraram bastante, mas espera aí, o veículo é incinerado praticamente na reentrada e tem um seguro para transporte de tripulação, passageiro desses voos. Como é que a gente regula esse mercado? Que tipo de controle se tem, uma vez que você começa a criar possibilidades de lançamentos autônomos para além dos espaços hoje dominados pelas forças aéreas de, enfim, diversos países? São questões que surgem. O Congresso dos Estados Unidos, por meio de alguns congressistas, já se manifesta nessa direção. Acho que outros países também têm um olhar parecido, mas você tem, de alguma maneira, um ambiente que carece de regulação e, na ausência dessa regulação, quem tem mais força sai fazendo pressão para valer a regra que quer impor. Então, a gente tem aí um vácuo, de alguma maneira, e que precisa ser observado, porque transformações importantes vão acontecer. A gente já viu o exemplo da Starlink com o acesso à internet, a gente já percebeu que o cara não precisa mais comprar um terreno aqui e botar uma antena. Ele vai fazer a transmissão lá e mandar um satélite, porque cada hora tem um lançamento diferente acontecendo. Como uma coisa vai puxando a outra. Então, no caso da Starlink, ele está fornecendo internet via satélite a um preço ainda salgado para uma boa parte da população. É mais caro que, muitas vezes, uma tecnologia que a gente tem na Terra. Mas, obviamente, a ideia principal é suprir áreas que ainda estão desconectadas. A gente tem que lembrar que nesse embate todo terra-espaço existe a desigualdade digital. E se a gente puder levar a internet para essa população que está desconectada, melhor ainda. Eu lembrei agora, enquanto você estava falando, semana passada conversávamos sobre os inovadores com menos de 35 anos do MIT, e tem uma inovadora, a Sarah Spangelo, que trabalha com a agência canadense espacial, e o projeto dela é exatamente fazer microsatélites. Ela quer fazer os menores, mais leves possíveis satélites. Obviamente isso vai baratear muito esse custo de catapulta, né, desses satélites, da carga, vai ser muito mais barata, muito mais eficiente. E se outras redes, até não comerciais, pode ser uma rede governamental, uma rede de uma ONG, sei lá, quem puder colaborar para fazer uma outra rede que leve acesso a uma população mais carente, isso vai ajudar a contribuir para o progresso da humanidade. Bom, para a gente fechar esse tópico de hoje, quero falar que na semana passada trouxe à tona uma capa da MIT Technology Review americana que traz o Buzz Aldrin falando: nós pedimos colônias em Marte e vocês nos deram o Facebook. Uma matéria que contestava a natureza da nossa inovação. Parece que finalmente é chegada a hora
de satisfazer os desejos do Buzz Aldrin. E também quero fazer uma menção honrosa à cachorrinha Laika, que afinal de contas, assim como o nosso companheiro Gagarin, fez parte dessa primeira leva de cosmonautas e astronautas. O que mais você precisa saber? Bom, agora vou virar a chave e perguntar pro meu amigo Rafa Coimbra qual a dica da semana. Eu tô de olho, André, nas novidades da Amazon. Estávamos falando há pouco da Amazon de olho no espaço, mas saíram notícias esses dias bem impressionantes de dispositivos que a Amazon está pensando em lançar. Um deles ela pediu autorização lá para o departamento comercial lá dos Estados Unidos para colocar sensores por radar nos seus assistentes virtuais, na Alexa, por exemplo, para monitorar sono. A ideia é que o aparelho ali comece a emitir umas ondas, não sei como vai funcionar exatamente, a gente não ficou sabendo dos detalhes, mas a ideia é, por meio de sensores, por meio de um radar, de um sonar, entender se você está dormindo bem ou mal. E um outro dispositivo que ela está pensando em fazer é um relógio inteligente para criança, específico para criança, para adolescente, vem com aquela pegada muito de como se fosse uma espécie de um walkie-talkie, né? Um comunicador entre os pais e os filhos, mas o fato é, os caras não param de inventar coisa para entender como a gente está agindo, para absorver ali o máximo possível de dados no sentido de entender o hábito do consumidor e, obviamente, existe uma estratégia comercial por trás disso. Então, seja no espaço, seja no pulso, seja nas ondas sonoras, a Amazon cada vez mais vai consolidando essa ideia de nos acompanhar, nos monitorar 24 horas por dia. Faz parte dessa mesma leva de inovação. A gente vai tendo equipamentos. A inovação nas hard techs, ela é muito mais impressionante do que o que a gente tem vivido até então. E ali um mundo de discussões sobre privacidade. Parece que a gente ainda vai falar muito sobre privacidade por aqui também. Carlos Aros, sua mensagem para os ouvintes antenados. A Netflix está de olho em um mercado que em 2025 deve atingir 207 bilhões, pouco mais do que isso, de dólares com faturamento. É o mercado de games. E tudo isso, claro, por meio de streaming. A Bloomberg trouxe essa informação há alguns dias e isso vem ficando cada vez mais quente aí entre os especialistas no setor e, claro, mostra que, de novo, essas empresas todas estão olhando para o mesmo objeto, todo mundo querendo encontrar esse pote de ouro. A Apple fez isso, como outras empresas, como a própria Amazon, acabaram adquirindo plataformas de games, uma indústria que movimenta e engaja muito a audiência, por isso, em 2019, faturou 105 bilhões. E a gente está falando de uma projeção para lá, em 2025, esse valor praticamente dobrar, é muita coisa. E o que a Netflix deve fazer? Bom, primeiro, ela trouxe executivos com experiência nesse mercado e especialmente com experiência em jogos imersivos, né, para o headset lá, o óculos e afins. E a ideia é criar uma nova categoria dentro da plataforma, oferecendo jogos. Você vai escolher os jogos que você quer e utilizá-los por meio do streaming. Os assinantes vão encontrar esse catálogo, escolher ali as sessões com os tipos de game que preferem e vão poder consumir. O serviço de streaming de jogo tem ganhado cada vez mais espaço, porque à medida que a tecnologia evolui, alguns problemas que são os grandes vilões aí para quem joga, como por exemplo a latência, têm sido resolvidos. E aí isso, claro, torna essa modalidade mais atraente. E aí você tem Microsoft, você tem Sony, enfim, o próprio Google, todo mundo brigando e tentando oferecer uma experiência diferente para o consumidor. Nessa mesma linha do streaming de games que a Netflix quer entrar.
não tem valores, não tem ainda nenhum tipo de indicação de quais são os produtos que vão estar disponíveis no catálogo, mas a gente sabe que a Netflix, quando entra em um determinado segmento, ela mergulha fundo. E a gente deve esperar, portanto, pelo menos é a indicação que tem surgido a partir dessa informação da Bloomberg, a gente deve esperar que o público gamer se sinta privilegiado e bem atendido dentro dessa nova área que a Netflix vai criar. É uma modalidade interessante. Vamos ver qual a qualidade desse jogo que a Netflix quer jogar. Puxando aqui pro Brasil, Aros, a gente teve agora esses dias a Magalu fazendo mais uma aquisição do Kabum, que tem uma pegada muito forte com o mundo gamer. Ela já tinha comprado o Jovem Nerd, que produz conteúdo também muito nessa pegada. Não dá mais para ignorar, seja em qualquer lugar que a gente tiver, inclusive aqui no Brasil, esse universo que está em franca expansão. Especialmente pelo potencial de engajamento que as empresas desse segmento geram com o público. A quantidade de dinheiro que é gasto com skins e outros itens dentro dos jogos mostram que esse público está disposto a gastar. E aí a gente tem que dividir esse público em duas categorias que interessam muito, por exemplo, para Magalu. Você tem a molecada que joga e que pressiona os pais para que abram o bolso, e os pais que jogam e que abrem o bolso porque querem abrir o bolso sem nenhum tipo de pressão dos filhos. E daí, de um modo ou de outro, o faturamento acontece. É um cliente de longo prazo. É fácil fidelizar porque tem uma questão emocional muito grande e, ao contrário do que acontece nos filmes, o consumo do mesmo produto é recorrente. Então, faz mesmo muito sentido do ponto de vista comercial. Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SaaS e da Salesforce. Você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br/assine para ficar por dentro dos assuntos especiais, aqueles tópicos que só a comunidade recebe. Também quero te convidar mais uma vez a curtir o nosso canal no YouTube. Vai lá se inscrever e ficar por dentro de tudo que a gente publica. Meu amigo Rafa Coimbra, até semana que vem. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. A gente quer sempre ouvir a sua opinião. Se você está curtindo o nosso conteúdo, se você tem sugestão de pauta, e nesse caso específico, queria saber se você teria coragem, independentemente do dinheiro, você teria coragem de viajar esses dias agora com Jeff Bezos? Escreve lá nas nossas redes sociais, MIT Tech BR, e dê sua opinião. Vamos ficar muito felizes em saber o que você pensa. Carlos Aros, um grande abraço. Um grande abraço para você, André Miceli, para o Rafa, para todos que nos acompanham. E quero fazer uma sugestão aqui, você que está nos ouvindo neste podcast, que você rola para baixo aí a tela do seu smartphone e você vai encontrar o podcast Biotech. E o tema do último episódio é muito interessante, o legado das vacinas contra a Covid-19 para a imunização contra o HIV. Um debate muito bacana, sempre abordagens muito legais e uma discussão super interessante sobre perspectivas. A gente discutiu tanto a vacina contra a Covid, mas o que vem depois disso. Aliás, nessa mesma linha das vacinas, tem artigo do Stevens publicado lá no nosso site, tratando desse tema, né? Para onde a gente vai? Qual que é o próximo passo nesse debate sobre as vacinas? Essa também é uma discussão interessante. Duas abordagens diferentes. Tem podcast, tem artigo, sempre conteúdo muito legal nas nossas plataformas. É isso aí. Laura Murta, Camila Pepe e Jonas Sertório estão mandando muito bem no nosso podcast de Biotech. Bom, é chegada a hora de dizer até breve. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para quem nos ouve. Tchau!
Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.